Capítulo 121. Esse foi o começo da Guerra dos Deuses Exteriores. Naquela época, Sung Jinwoo liderou seus soldados para os confins do espaço para confrontar os inimigos que tinham vindo dos universos exteriores. Uma batalha em grande escala aconteceu logo depois. E naquele dia, Beru continuou, relembrando a batalha intensa. Lady Aen partiu nas costas de Kaizel. Mas o dragão nunca retornou, mesmo depois de vários anos. Jinwoo ordenou que Kaizel garantisse o retorno seguro de Aen para casa. No entanto, o tempo passou e Kaizel nunca mais se juntou ao Exército das Sombras. Na época, Jinwoo não havia pensado nisso. Eles já tinham viajado para muito longe da Terra em preparação para a guerra contra os Itarim. Conforme a distância entre as dimensões aumentava, a conexão entre o Jinwoo e os soldados das sombras enfraquecia, eventualmente se rompendo completamente. Foi o caso de Beru também. A razão pela qual Jinwoo não conseguiu reinvocar Beru, mesmo depois de chamá-lo diretamente, também estava na distância entre suas dimensões. Se a distância fosse muito grande, não só a mana não poderia ser recarregada, mas a chamada também era impossível. Como você sabe, jovem monarca, invocar soldados das sombras é semelhante a abrir um portal. É um método pelo qual alguém atrai aqueles que esperam no mundo das sombras através de um portal dimensional, entregando-os à nossa dimensão. No entanto, abrir tal portal significava essencialmente perfurar as paredes de suas dimensões. À medida que a distância entre as dimensões se torna excessivamente vasta, o mesmo acontece com a distância entre os portais. É preciso romper inúmeras paredes dimensionais e passar por fendas dimensionais. O exemplo quintessencial foi certamente a Guerra dos Monarcas, um conflito perdido no tempo. Até mesmo os governantes, dotados de poderes formidáveis, passaram anos atravessando de suas dimensões para a Terra. Durante esse tempo, os monarcas que chegaram à Terra primeiro já estavam se preparando para a guerra. Isso mostrou quão grande era a distância entre a Terra e a dimensão onde a Guerra dos Deuses Exteriores estava se desenrolando. Tendo ouvido a explicação de Beru, Suho usou uma expressão gravemente séria. Então, poderia ser. Desde aquela época, minha mãe. Sim. Parece provável que Lady Aen tenha encontrado um infortúnio inevitável ao retornar para Kaizel, o que a impediu de chegar em casa. Talvez ela tenha sido pega em uma brecha dimensional ao longo do caminho. De fato, isso teria sido um infortúnio inevitável. Certamente, nem Aen nem o dragão que ela montava poderiam ter escapado de tal destino. Naquela época, brechas dimensionais estavam se abrindo por todo o céu. Beru assentiu solenemente, concluindo sua declaração com uma expressão séria. No entanto, Circa, que estava ouvindo a conversa deles, mas estava alheio ao humor sombrio deles, assentiu com uma expressão brilhante. Exatamente. É por isso que o dragão negro está sempre ao lado de Xaxá. Isso faz de Xaxá donzela dragão. Ouvindo isso, Suho de repente se virou para Circa. Então, onde está minha mãe? Ele perguntou. Sua voz falhou levemente. Era como se sua garganta tivesse apertado de emoção depois de não tê-la mencionado por tanto tempo. Asterisco, asterisco, asterisco. Uau! Ao emergirem da boca da caverna, eles foram imediatamente engolfados por uma nevasca de mana, obscurecendo toda a visibilidade. Circa aventurou-se sem se importar com o frio cortante. Só me siga. Eu o levarei até onde minha tribo reside, ela disse. Suho andava silenciosamente atrás dela, com uma expressão contemplativa no rosto. Enquanto isso, Circa sorria de alegria, tendo finalmente conhecido o filho de Aen, de quem ela tanto ouvirá falar. Eu nasci nesta floresta, Circa disse a eles. Para nós, elfos do gelo, este clima é apenas um acontecimento diário. Como se para provar que sua alegação não era mera ostentação, ela navegou habilmente pela nevasca, encontrando seu caminho com notável facilidade. Seus passos eram surpreendentemente leves, exibindo sua habilidade de saltar graciosamente sobre o solo coberto de neve espessa. Suho, por outro lado, viu seus pés afundando na neve repetidamente.
Circa olhou para ele e riu alegremente. Assim como Xaxá. Até suas ações atuais provam que você é filho dela. Se seus pés continuarem afundando, tente espalhar mana finamente sob suas solas. Mana? Sério? Sim. Xaxá lutou no começo também, mas rapidamente pegou o jeito. Sendo filho dela, você certamente conseguirá fazer o truque também. O rosto da elfa estava cheio de alegria travessa. Ela observou Surro lutar como alguém poderia ver uma criança dando seus primeiros passos. Xaxá também não a dominou imediatamente, pensou Circa. Embora ela tenha descrito como um mero truque, essa técnica estava longe de ser simples para qualquer ser que não fosse um elfo de gelo. Ela exigia um controle de mana preciso e cuidadoso a cada passo, e Aine havia dedicado um esforço considerável para aprendê-la. Sim, é bem simples. Com um sorriso, o elfo começou a instruir Surro. Nós, elfos do gelo, rastejamos na neve antes de aprendermos a andar. Instintivamente, distribuímos mana por nossos membros, então gradualmente reduzimos a distribuição. Ah, entendi. Acho que entendi. É. Em um momento, a expressão de Circa mudou de instrução focada para surpresa perplexa enquanto Surro permanecia sem esforço no topo da neve espessa, um feito que ela não esperava que ele alcançasse tão rapidamente. Qual é o problema? Eu fiz algo errado, ele perguntou. Bem. Sua forma ainda está um pouco errada. Pego de surpresa, Circa tentou salvar a cara e criticou sua postura. Olha! Você ainda está esmagando a neve sob seus pés. Você não deveria deixar pegadas. Viu? Nenhuma pegada. Virando-se, Surro viu apenas um conjunto de pegadas. Isso mesmo. Só as minhas estão visíveis. Enquanto ele se maravilhava com a forma como a elfa conseguia andar na neve sem deixar rastros, ela cruzou os braços presunçosamente. Viu? Pode ser difícil no começo, mas com esforço suficiente. Ah, lá vamos nós. Antes que ela pudesse terminar de falar, Surro já havia dominado a habilidade de se mover sem deixar pegadas. A habilidade, passo élfico, foi aprendida. Uma nova habilidade? Os olhos de Surro brilharam. A instrução de Circa parecia ser apenas uma dica, mas era de fato uma habilidade formidável. Momentaneamente sem palavras, o elfo olhou para Surro. Não é de se espantar que Xaxá sempre se gabasse do filho. Surro inclinou a cabeça, intrigado. Minha mãe se gabava de mim? Isso não parece coisa dela. Ouvir Circa falar sobre sua mãe parecia surreal. Sua mãe, como ele se lembrava dela, não era mesquinha com elogios, mas ela também não era de se gabar sobre seu filho. Ela sempre quis me criar como uma criança normal. Uma vida de normalidade. Além do fato de que sua destreza física estava muito além da de seus pares, a infância de Surro foi tão normal quanto possível. E meus pais pareciam estranhamente satisfeitos com isso, ele lembrou. Talvez a satisfação deles o tenha levado a abraçar a normalidade ainda mais. Embora parecesse natural na época, parecia peculiar ao relembrar agora, considerando que a maioria dos pais se deliciava com seus filhos superando os outros. Relembrando a infância de Surro, Bero pigarreou e interrompeu. De fato, jovem monarca, esse foi um gesto de consideração de seus pais, que só queriam que você levasse uma vida comum. Mas não havia tempo para nostalgia, porque eles tinham chegado. Quando pararam, uma cena foi revelada diante deles, a Vila dos Elfos de Gelo. A primeira coisa que capturou suas atenções foi uma escultura de gelo magnífica e de formato surpreendente, parada na entrada da vila. Mãe! Senhora Aine! Os olhos de Surro e Bero se arregalaram. A escultura, feita pelos Elfos de Gelo, retratava o grande dragão Kaisel e Shai. Era uma visão para se ver. Asterisco, asterisco, asterisco. 5 anos antes, o dragão das sombras sabia que não conseguiria entregar a Aine em segurança.
O solo abaixo foi danificado devido ao surgimento repentino de brechas dimensionais, proliferando descontroladamente conforme os Itarim invadiam. Uau! Um vento dimensional repentino e poderoso forçou Kaizel a bater suas asas erraticamente, mudando drasticamente seu curso. Aen, então apenas um humano, agarrou-se firmemente às costas oscilantes do dragão, gritando de terror. Kaizel fez todos os esforços para impedi-la de cair, mas uma vez que eles estavam enredados em uma brecha dimensional, a fuga era impossível. Voltar também não era uma opção, pois batalhas massivas já estavam em andamento na direção de onde eles tinham vindo. Naquele momento, Kaizel se lembrou do comando dado por Sung Jinwoo: traga Sha-Aen para casa com segurança. Priorizar a segurança dela era primordial, pois Kaizel sabia o quão importante seu bem-estar era para Jinwoo. Sem hesitação, o dragão mergulhou em direção às brechas dimensionais. Foi uma decisão tomada sob coação, mas as outras opções eram sombrias. Quer mergulhassem voluntariamente ou fossem sugados enquanto resistiam, eles acabariam sendo atraídos. Escolher mergulhar permitiu que o dragão selecionasse a brecha mais estável em mana para entrar. Kaizel se dirigiu para uma brecha que parecia mais segura para ir. Ao cruzá-la, eles testemunharam uma tempestade de neve rodopiante e a floresta congelada abaixo. E foi assim que Xaxá chegou à nossa floresta. Enquanto Circa relembrava aquele dia, ela olhou sonhadoramente para a escultura de gelo de Ai. A cada momento, quando ela passava pela brecha dimensional, chegava na floresta congelada e encontrava os elfos de gelo, Aen gradualmente despertava mais e mais para um imenso poder há muito esquecido. Ela já havia sido uma caçadora de Rank S, e sua mano estava entre os mais fortes da Coreia do Sul. E ela salvou nossa tribo. De quem? Os espíritos de gelo da Floresta do Eco. A floresta era um lugar sagrado, considerado inescapável uma vez adentrado, até mesmo para elfos de gelo. Naquele momento, uma mensagem do sistema apareceu diante de Surro. Sim. Uma missão chegou.